Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia. Queria ler poucos versículos. Primeiro em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 1. Vamos ler os versículos 1 até o 3. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou o pecado na carne. Com efeito condenou Deus na carne o pecado. Vamos ler também o quarto, para completar aqui a ideia. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Hebreus. Está dando muita microfonia, né? Hebreus capítulo 10. A partir do versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Eu vi uma história, não sei até onde ela é verídica, mas ela, no que diz respeito ao plano espiritual, é o que nós experimentamos, ela é bem verdadeira. O fato é que lá no Museu de Louvre, na França, tem um quadro, isso é verdade, e no quadro o quadro chama Checkmate. Não sei se os irmãos já ouviram falar. No quadro tem três figuras, né? Tem uma figura de uma mulher assim, parece estar grávida, e duas pessoas numa mesa jogando xadrez. E de um lado está uma imagem como se fosse do diabo, né? Personificado assim, ele rindo, ele feliz. E no outro lado, um homem com a mão na cabeça assim, ele está meio desesperançoso, né? Desesperado, porque ali a imagem é como se o diabo ele tivesse dado um checkmate naquela pessoa, né? Não sei quem é o autor, não sei quais foram as intenções, mas há uma história que diz que um dia, passando ali pelo museu, um campeão mundial de xadrez, ele estava ali vendo as obras ali, ele estava com as outras pessoas, ele parou ali, o guia veio levando o pessoal, mostrou para eles aquele quadro, explicou o quadro, e eles continuaram, e esse campeão mundial de xadrez, ele permaneceu parado olhando para o quadro lá do xadrez, né? Do checkmate. E disse que aí o guia já estava indo, de repente ele deu falta do campeão ali de xadrez. Aí ele retornou e falou, olha, a gente já prosseguiu, né? Nós já estamos andando, já estamos vendo outras obras. Aí essa pessoa falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem um problema eu sou campeão mundial de xadrez, a minha vida é jogar xadrez, né? Eu conheço tudo de xadrez, e eu queria relatar que tem um problema nesse quadro. Tem uma situação aqui que provavelmente o museu vai ter que mudar o nome do quadro, né? Aí o que perguntou para ele o que era, ele falou, ó, né, eu já te falei, eu sou campeão mundial de xadrez, e aqui ainda o rei, né, nas peças ali do xadrez ali, ele falou, o rei ainda tem um movimento, então ainda não é checkmate. Trazendo isso para a nossa experiência, né? Eu fiquei lembrando disso e pensando como é que isso se aplica, né? Essa questão poderia se aplicar a nós,
E veio na minha mente que quando o diabo ele tenta lá Eva, né? Ele tenta Adão e Eva lá no início, né? É bem provável que ele tenha pensado que ele deu um checkmate em Deus. Ele falou agora, né? Eu quero ver como é que Deus vai sair disso, né? E ao longo da história, em muitos momentos, talvez ele tenha pensado novamente, ou né, com a sua mente limitada de criação, de criatura, não de criador, né? A única mente limitada é a do criador. O diabo não é criador, ele é criatura. Então, quando vem lá né, as várias situações em que a humanidade, Deus vai dando oportunidades, a humanidade vai caindo, ele deve ter pensado, realmente foi um checkmate. Até que o rei, ele faz o seu movimento final, né? E a gente sabe qual foi esse movimento do rei. Era o movimento que faltava no jogo, né, para terminar o jogo. E o Senhor Deus, ele faz o movimento e ele dá um checkmate nas obras das trevas, no diabo, ao mandar o seu filho morrer por nós. O que nós fazemos nessa manhã, sem sombra de dúvida, é testemunharmos que as trevas não venceram. O diabo não venceu, ele não deu um checkmate em Deus, ele não prevaleceu. Mas o rei, ele tinha um movimento final e ele venceu. E é bem interessante isso, irmãos e irmãs, porque quando a gente olha para a nossa semana, né, para os dias que nós estamos vivendo, eu tenho ouvido muita gente falar isso, eu mesmo tenho testemunhado disso, né? De que os dias que nós vivemos são dias muito difíceis, né? Dias de densas trevas. E que a palavra de Deus já disse que seria assim, porque os homens iriam de mal a pior. E as coisas, com certeza, elas não vão ser melhores do que elas são agora, muito pelo contrário. Né? A raça humana, a cada dia que passa, ela desenvolve ainda mais o pecado que entrou, né, nessa jogada do diabo. Mas nesse contexto que nós estamos, né, às vezes a gente pode olhar e falar assim, puxa, parece que tem algumas coisas aqui que elas não têm como, né? Parece que tem coisas na minha vida que não se resolvem. Parece que tem coisas ao meu redor que elas não têm solução. Mas eu posso dizer para os irmãos pela fé, como um que pensa em algumas vezes dessa maneira, né? E que preciso vigiar os meus pensamentos, eu posso dizer para os irmãos pela fé que sim, Deus também venceu todas essas situações que você está passando. Não estou dizendo aqui que Deus vai te livrar da doença, que Deus vai te dar dinheiro, que Deus vai mudar o seu casamento, não é nada disso. Deus pode fazer todas essas coisas, mas o fato é que Deus não tem um inimigo à altura. Deus não tem um inimigo que possa desafiá-lo, nem mesmo o diabo, nenhum inimigo. Aquela doença que você tem, aquela enfermidade, aquele problema, aquela dificuldade, não são inimigos à altura de Deus. Deus prevalece. Deus sempre dá o checkmate. Deus sempre vence. Ah, mas morreu sim, mas Deus prevalece. Ah, mas no meu casamento não muda, mas Deus prevalece. Deus é superior. Porque, na verdade, é que o que Deus está fazendo não é nos livrando das nossas dificuldades, mas é nos tornando semelhantes a Cristo no meio das nossas dificuldades. É nos livrando do nosso próprio esforço carnal no meio das nossas dificuldades, no meio das situações que estão ao nosso redor. Quando nós clamamos a Deus e pedimos, Senhor, tem misericórdia, essa situação está além das minhas forças. O que Deus está fazendo é permitindo que as coisas aconteçam para que você reconheça que nele você tem paz, nele você tem graça, nele você tem amor, nele você tem justiça, nele você tem fidelidade. E também para que os seus caminhos, né, para que você, sem limites, você não vá para caminhos que te levem para longe de Deus. Isso também é verdade. Então, irmãos, o que nós falamos e o que nós celebramos nessa manhã é o triunfo de Deus sobre todas as coisas, na vitória gloriosa de Jesus Cristo no Calvário. Todas as coisas. Todas as coisas. Eu posso não entender muitas delas, mas pela fé eu digo, sim, Deus triunfou. Deus está acima de todos os meus inimigos e dos inimigos dele.
que não fazem, né, em momento nenhum sombra ou trazem qualquer tipo de preocupação para Deus. A gente sabe, né, foi lido agora há pouco Apocalipse, nós estamos aí para, né, ter esse estudo, nós sabemos que no final dos tempos o Senhor destruirá os seus inimigos com o sopro da sua boca. Ele não precisa usar a espada, ele não precisa usar as mãos, apenas a sua palavra. Quem pode fazer frente para Deus? Quem pode dizer para Deus, eu vou fazer alguma coisa e o Senhor vai me impedir? Ou eu vou deixar de fazer e o Senhor... Irmãos, creiam, essa mesa, ela tem um poder de dizer para nós, o Deus que nós cremos é o Deus todo-poderoso que se assenta no trono. Isso também, por outro lado, deve trazer muito temor ao meu coração, à medida em que eu vivo nessa terra e como eu manejo e toco as coisas dessa terra. Que o Senhor abra os nossos olhos para que essa manhã não seja uma manhã de desânimo, de falta de interesse no meu coração, de mesmice ou de qualquer outra situação, mas que seja mais uma manhã em que esteja contada nos céus, como uma manhã em que eu glorifiquei o meu Senhor Jesus pela obra gloriosa que ele fez por mim. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E todos aqueles que já viram, né, já testemunharam da vitória do Senhor Jesus sobre o pecado, né, que creram nele como Senhor e como Salvador, todos são convidados por Ele mesmo a participarem desse momento. Com festa, com alegria, com prazer, com muita gratidão pelo que Ele fez por nós. Que o Senhor nos encaminhe e nos ilumine. Senhor, nós realmente testemunhamos pela fé, nesta manhã, a Tua vitória sobre todas as coisas, Senhor. Senhor, ainda, Senhor, que em alguns momentos, Senhor, nós não entendamos, Senhor, e até pensemos, Senhor, que há algum tipo de situação que possa te desafiar, Senhor. Senhor, e nós pedimos a Ti perdão por isso, Senhor. Mas nós testemunhamos aqui nessa mesa que Jesus Cristo venceu. E Ele é glorioso. E Ele se assenta no trono. E Ele será glorificado e reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos, Senhor, para enxergarmos esta verdade, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Porque enquanto muitos, Senhor, até melhores moralmente do que nós, Senhor, até pessoas humanamente falando, Senhor, melhores do que nós, estão indo para o inferno, Senhor. O Senhor escolheu a nós, Senhor, pecadores, Senhor, para nos santificar, Senhor. Senhor, para abrir os nossos olhos e enxergarmos, Senhor, e participarmos de um momento como esse. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Te glorificamos nessa manhã, Senhor Jesus. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Bendito é o Teu nome. Amém.